18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. Boa noite, equipe. 18 horas. E boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, querido ouvinte, você pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas, mandando uma mensagem de texto, participando via WhatsApp 994887592. Exatamente. Manda um alô pra gente. A gente, aliás, quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Forte chuva causa prejuízos em Manaus. Surto de dengue no Amazonas. O número de casos aumentou mais de 70%. A comitiva do Amazonas na Conferência do Clima da ONU na COP28. Flávio Dino é indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Legal, 6:02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. São os destaques do dia, hein? Os destaques desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, no ar, 18 horas. 18 horas. Aí o Rio Negro continua subindo de forma acelerada, inclusive. Desde o dia 26 de outubro, o nível já subiu 1,39 metros e nesta segunda-feira, hoje, superou a marca de 14 metros, chegando a 14 metros e 9 centímetros agora, hein? Até que enfim, né, Carlão? Só neste fim de semana, o Rio Negro encheu 30 centímetros. Foram 13 centímetros no sábado, mais 17 no domingo. E nesta segunda-feira, foram mais 14 centímetros. Legal, e com isso, Manaus vai deixando para trás a pior seca registrada nos últimos 121 anos de medição do rio. Seca recorde que isolou comunidades rurais, fechou escolas e mudou a paisagem e a rotina das cidades. Completamente. Bom, agora, com a subida das águas, mesmo que de forma lenta, a seca vai se amenizando e aos poucos a vida vai voltando ao normal aqui no Amazonas. Mix. Olha, teve temporal hoje em Manaus e foi forte, hein? A chuva forte causou transtornos em vários bairros da cidade. No centro de Manaus, por exemplo, uma árvore de grande porte tombou sobre 2 carros, causando prejuízos materiais. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto, tem mais informações, está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, qual é o balanço das ocorrências desse temporal hoje de manhã? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Segunda-feira de muita chuva aqui na nossa capital, Karime. E a Defesa Civil Municipal registrou aí 8 ocorrências durante a chuva que atingiu Manaus durante a manhã e o iniciozinho, né, da tarde de hoje. Segundo a Defesa Civil, né, as equipes estiveram nas ruas, né, elas ainda estão nas ruas, dando todo o prosseguimento, né, aos atendimentos formalizados aí através do 199, que é o número, né? É o Disque Auxílio, Disque, né, Socorro da Defesa Civil, vamos dizer assim, porque a gente sabe que nesses momentos, nesses dias de muita chuva, realmente, né, a chuva traz um alívio, mas também traz alguns prejuízos para quem mora em áreas de risco, né, Karime? Até o início da tarde de hoje foram registradas aí pelo menos 8 ocorrências, como eu disse anteriormente, entre elas ocorrência de desabamento, ocorrência de deslizamento de terra no distrito industrial, 2 de tombamento de árvore, né? Foram também registradas 2 ocorrências de risco de desabamento na zona sul de Manaus e também na zona leste, além da ocorrência de deslizamento no Monte das Oliveiras. Durante essa chuva, Karime, a zona norte foi a zona mais afetada, concentrando aí pelo menos 3 ocorrências. Entre as ocorrências registradas na manhã de hoje, uma árvore, né, aí atingiu 2 carros na Avenida Joaquim
Joaquim Nabuco, no centro aqui da nossa capital. E aí, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, eles precisaram ali interditar a via. Isso porque, né, a árvore realmente ela tombou e acabou atingindo 2 veículos. E aí parte da via ficou intransitável porque com o tombamento das árvores, né, os fios de alta tensão, né, eles ficaram realmente ali no meio da avenida. Inclusive a concessionária de energia elétrica precisou fazer o desligamento, né, da energia ali na área. A área ficou interditada até por volta das 14 horas. Pra gente entender um pouco mais do que aconteceu ali no local, eu conversei com o comandante Barreira, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas. Ele atendeu a essa ocorrência, né? E felizmente, Karime, né, apesar do susto, Carlão, ninguém ficou ferido, somente os 2 carros, né, foram atingidos aí com o tombamento dessa árvore. Vamos conferir o que disse o comandante do Corpo de Bombeiros. A primeira atuação é fazer a segurança no local, para que não haja nenhum tipo de acidente e verificar se dá para cortar a árvore com segurança. Foi acionada a Manaus Energia e, mediante a isso, ainda estamos esperando eles chegarem, mas deve ter muitas ocorrências na cidade, então aqui a gente está trabalhando com segurança e o Corpo de Bombeiro está aqui justamente para fazer a prevenção e a segurança da população, tanto dos estudantes que trafegam para a faculdade, quanto dos moradores que moram nas casas. A princípio, a informação que tinha sido moto e foi retirada do local sem nenhum prejuízo de grande proporção. Foi apenas situações leves. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala do comandante Barreira do Corpo de Bombeiros, falando sobre a atuação, né, dos bombeiros nesse tombamento de árvore na Avenida Joaquim Nabuco, que acabou deixando muita gente assustada. Sem dúvida. Né? Afinal, foi ali mais ou menos no horário do almoço, né? Então, é uma via de bastante fluxo, sim, né? A gente sabe ali que tem universidade, escolas, né? Tudo isso. E aí acabou prejudicando um pouquinho o trânsito ali naquela área. Segundo a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento dos Pluviômetros aqui da nossa capital, nas últimas 24 horas choveu aí cerca de 12,2 milímetros. E a Zona Norte, né, foi a zona onde mais choveu, onde choveu aí mais de 25,2 milímetros nas últimas horas, seguida aí da Zona Leste e também da Zona Sul e Oeste com 4 milímetros cada. Karime, a gente, né, se pergunta desde a última quarta-feira, de onde é que tá vindo essa chuva? Né, já que a gente passou tantos dias de estiagem severa, né? E aí a gente, com essa estiagem severa, como a gente bem disse agora, né, sobre a situação da seca dos rios, a gente estava sofrendo aí com o El Ninho, mas agora, Karime, essa chuva teria sido mandada aí pelo novo fenômeno, né? O La Madre Júlia, e segundo o doutor em meteorologia da Universidade Estadual aqui do Amazonas, o Leonardo Vergasta, essas chuvas, elas devem se prolongar nos próximos dias, né? Tanto aqui em Manaus quanto nos municípios do interior do estado, principalmente ali na região do Alto Rio Negro, que é a região onde impacta diretamente na subida das águas aqui na nossa capital. Vamos conferir o que disse o doutor em meteorologia da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo Vergasta. Em decorrência de um fenômeno intrasazonal conhecido como oscilação Madden-Júlia. Então, esse fenômeno, ele ajuda na formação de nuvens de chuva na região tropical e agora, no presente momento, sobre a região amazônica. As previsões apontam para que esse fenômeno continue atuando aqui sobre o estado até o início da próxima semana. Então, a gente ainda deve ter volumes de chuvas bem expressivas, não somente na capital Manaus, mas também nas calhas do Alto Solimões e do Alto Rio Negro, contribuindo aí para o aumento dos níveis dos rios nos próximos meses. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala do doutor em meteorologia da Universidade Estadual do Amazonas, o Leonardo Vergasta, explicando um pouco mais sobre essas chuvas, né, que realmente devem impactar agora de fato na subida das águas do Rio Negro. E essa chuva, é claro, deu uma dissipada em toda a fumaça, né, que tinha retornado aqui para nossa capital. Só com a chuva mesmo, né? Só com a chuva mesmo, Karime. Segundo o aplicativo Selva, né, a qualidade do ar nesse momento é boa em toda a capital. É uma notícia que a gente sempre traz com muita alegria, né? Porque afinal foram 3 meses noticiando que a gente realmente estava aí debaixo de uma fumaça tóxica, e a temperatura também deu uma amenizada, e nos próximos dias deve permanecer aí com uma temperatura mais amena, vamos dizer assim, com máxima de 35 graus e mínima de 23 graus, como explica aí, né, o meteorologista Leonardo Vergasta.
Após a passagem desse fenômeno conhecido como oscilação Marem-Júlia, nós voltaremos a sentir os reflexos do El Niño e do aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que vem ocasionando aí essa grande estiagem dentro da região amazônica, especialmente dentro do estado do Amazonas. Vale ressaltar que essa chuva vem em boa hora para melhorar a qualidade do ar e diminuir os números de focos de queimadas dentro do estado do Amazonas. 18 horas. Karime e Carlão, é isso. Esse é o balanço das ocorrências de chuva, a previsão para os próximos dias. Vamos realmente torcer, né, para que o rio continue subindo e a gente, enfim, possa noticiar o fim dessa estiagem. Maravilha, Karime e Carlão, boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6h11, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o empresário e professor Valderi Areosa Ferreira, que tem uma marca na educação do Amazonas e recentemente assumiu o controle do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix aqui no programa 18 horas, professor. Então, o CIESA agora vai entrar numa nova fase sob o seu comando, o comando da WD Educacional, é isso? Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Da Mix Manaus, programa 18 horas. É um prazer estar aqui com vocês. Respondendo a sua pergunta, realmente nós adquirimos o CIESA, né? E vamos fazer um trabalho tão competente como o CIESA fez durante a sua trajetória, né? Estamos muito felizes, principalmente eu, por voltar ao ensino superior, né? Depois que eu vendi a Uninorte, eu tive que ficar 10 anos longe de faculdade, não tinha nem passado a porta, né? Sim. Uhum. E durante esse tempo eu, para não ficar sem trabalhar com educação, eu criei o Colégio Século, né? O Colégio Século hoje é uma estrutura fantástica. Você pode dizer até que o melhor colégio do Brasil está em Manaus. Uma referência, né? Exatamente. E professor, olha só, o CIESA que nós conhecemos, né? A maioria das pessoas conhece, funciona ali no bairro da União, é isso? Agora ele vai mudar, você vai levar essa estrutura para o centro da cidade, é isso, professor? Exatamente. Nós estamos mudando para Joaquim Nabuco, por enquanto, e pela UASC de Figueiredo, que eram prédios da Uninorte. Hoje nós temos aproximadamente 6 prédios desocupados, né? E vamos fazer um trabalho sério, como diz, né? Hoje os cursos superiores estão trabalhando essa fase online, né? 250 alunos na sala, né? 300 alunos com valor de R$250, né? Qualidade ruim assim, né? Muita gente, né, professor? Sim, muita gente numa sala para, inclusive, tirar a qualidade, né? Qualidade do aluno e o professor, ou seja, não consegue. Não consegue trabalhar esses alunos todos de uma vez. Imagine você, o professor, corrigindo 300 provas numa sala. Muita gente numa sala de aula, é complicado. Eu já ministrei alguns cursos e é complicado ter muito aluno, muita gente conversando, de repente muita gente perguntando, mesmo sendo aí, tratando em nível superior. É muito complicado organizar, ser o maestro aí de tantos alunos de uma vez só. E a sua marca é essa qualidade do ensino e qualidade em oferecer um melhor ambiente de trabalho para esse professor, não é? Sim. Hoje nós sabemos que os professores estão muito mal remunerados, né? Você pega uma faculdade com mensalidade de R$250. Com isso, necessita de colocar um absurdo de quantidade de alunos dentro de sala de aula, né? Isso, veja bem, uma aula de 45 minutos. Se 45 alunos resolvem perguntar, né? A aula acaba. Acabou a aula, né? Acabou a aula. Exatamente. E assim, quais as principais mudanças que o senhor está querendo implementar nessa nova fase? Olha, como eu estava falando para vocês, né? Uma
Hoje uma mensalidade de R$250, né? Um aluno para fazer um curso de 4 anos, ele gasta R$12 mil. Veja bem, o valor de um diploma de R$12 mil, nós podemos dizer, né, que é uma folha de papel muito cara, né? Pela qualidade, né, que ele teve na sala de aula, né? Nós pretendemos trabalhar da seguinte maneira, Karine. Nós teremos no máximo, dentro de uma sala de aula, 50 alunos. No máximo. Que maravilha. No máximo. Né? Nós, por exemplo, no século, nós não usamos mais quadro, que chamava de quadro negro, depois passou a ser quadro verde, depois quadro branco, né? Quadro branco, quadro branco com pincel. No CIESA também nós não usaremos os quadros, serão quadros interativos, entendeu? Onde o professor tem tudo o que ele quer naquele momento, né? Basta ele entrar no Google, entrar onde quiser, ele abre o que ele quiser, né? Sem problema nenhum, sem escrever nada. Professor, só te interrompendo, então nós estamos hoje num mundo altamente tecnológico, então é claro que a tecnologia vai ser amplamente utilizada lá e a inteligência artificial também vai fazer parte aí, né, no processo todo, nessa nova implementação do CIESA, não é isso, professor? Sim, inclusive nós teremos um curso de inteligência artificial, entendeu? É um curso inédito, né? Aqui em Manaus não existe ainda esse curso. E eu garanto que os alunos vão gostar muito desse curso, porque ele vai estudar nesse curso administração, economia e contabilidade no único curso, né? Então esse curso é inédito, é diferente, né? E nós vamos lançar também esse curso. Na verdade são 9 cursos inéditos que só o CIESA terá. Na área tecnológica? Não? Também. Sim. Também. Mais diversas. Em outras áreas. Sim, também. O CIESA não está ainda trabalhando com a parte de biológicas. O CIESA trabalha somente com a parte de exatas e humanas, né? A biológica, vamos começar a trabalhar com ela a partir do meio do ano. Posso até adiantar para vocês o primeiro curso. Sim. Será de odontologia. Né? Olha aí, olha aí. A partir do meio do ano. Voltando a falar que o senhor chegou a mencionar aqui, que o senhor fundou a Uninorte, que virou uma super universidade referência. Daí depois passou adiante, né? E agora está voltando aos 72 anos, comprando o CIESA, prometendo uma nova revolução no ensino. Por que o ensino é tão importante para o senhor? Eu acho que a gente vai ficando velho, vai ficando mais inteligente. Então, quando eu vendi a Uninorte, eu fiquei 10 anos sem poder atuar em ensino superior, né, por força do contrato. Sim. E isso terminou em 2020. Então, 21 e 22, e durante esse tempo, como eu não tinha nada que fazer, né, tinha vendido a minha empresa, eu resolvi criar um colégio. E criei o Colégio Século, né? O Colégio Século hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor escola disparado e estrutura no Brasil, não tem igual. A melhor escola do Brasil está situada em Manaus. Agora, professor, por que comprar o CIESA e não montar uma universidade do zero, então, no caso? Já que o senhor já teve uma universidade, já montou do zero, será que é por isso? Porque o Uninorte só começou ela do zero, né? Sim, mas veja bem, Carlão, começar uma faculdade do zero, como a Karine falou, eu tenho 72 anos. Começar uma faculdade do zero, eu ia começar essa faculdade já quase morrendo, né? Ou seja, quando conseguisse montar, eu já estava me despedindo. Então, foi uma maneira mais rápida de entrar no ensino superior, né? Adquirindo o CIESA. O CIESA tem bom nome, né? Foi uma escola que se deixou perder no tempo, mas não por falta de qualidade. Foi que as coisas foram acontecendo e, logicamente, o CIESA chegou nessa condição, né? Que nós estamos falando, que é a condição das faculdades em Manaus, né? Hoje parece até que só tem medicina em Manaus. Todo mundo quer fazer medicina, né? Tem aluno saindo do segundo grau, fazendo supletivo
e vai fazer medicina, né? Quer dizer, os alunos não querem fazer mais terceiro ano. É um negócio impressionante, né? Porque normalmente o terceiro ano é uma coisa que liga o segundo grau ao terceiro grau, né? E isso não está acontecendo. Queimar etapas nunca é bom, não sim, é? Sempre bom você passar por todo o processo. Sim, exatamente, até porque isso é uma corrente, né? Você corta um elo, vai ficar faltando. Em algum momento você vai sentir falta. Sim, com certeza. Agora, o novo CIESA já começa no que vem? Sim, nós estamos trabalhando nos prédios, né? Vai ser uma surpresa para todo mundo, os novos prédios, né? Maravilha. Porque eu já tinha os prédios que eram da Uninorte, eram prédios maravilhosos, mas agora eu estou mais velho, estou ficando, como posso dizer assim, mais querendo coisas melhores, né? Tá certíssimo. Mais exigente, né? Mais exigente, exatamente, né? Comecei a viajar muito, comecei a ver coisas muito boas. Você só foi para Miami, né? O senhor vendeu a Uninorte, ficou esse período, esses 10 anos que o senhor falou aí, o senhor ficou em Miami e aprimorou lá alguma coisa lá e resolveu investir novamente aqui no ensino superior. O que aconteceu nesse processo aí, professor? Não, eu praticamente nasci dentro de uma escola, né? Sim. Porque eu fundei o meu primeiro cursinho, que foi o Einstein. Sim. Eu tinha 20 anos. Lá na Barroso. Não, começou na Miranda Leão. Começou na Miranda Leão. O Barroso já era o Barroso já foi... O Einstein. O Einstein, exatamente. Eu criei o Einstein, né? E o Einstein foi um sucesso. Sim. Só passar no vestibular quem estudasse no Einstein. Foi maravilhoso o tempo do Einstein. Aí depois eu fui para a escola, colégio, né? E com 24 anos, eu criei o Einstein com 20. Com 24 eu criei o Colégio Einstein. Depois eu fiz um convênio com o Objetivo e transformei de Einstein para Objetivo. Mas o curso Einstein foi um sucesso. Foi. Né? Eu me lembro até hoje, o patrão, né? O Sim, Armando. Armando foi meu aluno no Einstein. Né? E é difícil você hoje andar em Manaus. Quem não foi meu aluno, né? Exatamente. Quem não foi meu aluno? Eu fui. Olha aí, o Carlão foi também. Fiz o Objetivo lá e depois fui para a Uninorte também. Me formei lá. Um dos cursos que eu fiz foi na Uninorte. Pô, tá vendo? Então, Carlão, você está convidado agora para fazer mestrado e doutorado no CIESA, tá bom? Segue, aproveita e segue, né? Aproveita e não para aí. Segue. Agora, voltando a falar, que o senhor acabou de fazer essa crítica, né? O senhor é um crítico ferrenho dos baixos salários dos professores. Então, quer dizer que o CIESA vem com uma nova política, uma política diferente, tanto em questão salarial, quanto até o número de alunos, que o senhor falou que no máximo vão ser 50. Certo. Exatamente. Veja bem, você faz coisas, determinadas coisas, com pretensões de ganhar dinheiro, lógico, e de fazer um bom serviço. Sim. Mas não existe o dinheiro se não tem um bom serviço. Então eu vou ter um professor mal pago, mal remunerado, ganhando R$38, R$48 por uma aula de 300 alunos, que nós temos que colocar os 300 alunos, né? E o CIESA vai pagar mais do que o dobro disso. Nós vamos valorizar de novo o professor. Vamos acabar com essa bobagem de aula online. A aula online só funciona na penitenciária que o cara tá lá, né? No período aí da pandemia, ok. Sim, mas é questão de emergência, mas não é o natural. Eu digo para você que nem na pandemia funciona. Os professores falaram isso. Foi meio que só para preencher. Enfim, foi uma situação muito emergencial. Foi tipo assim, não vamos perder 2 anos. Aí perderam 10. Porque começou a aula online, ela não para mais de acontecer, né? Eu brinco dizendo assim, agora as faculdades são 2 dias online, 2 dias presenciais e um dia sexta-feira ninguém vai. Eita, não pode não. Boa. Então a gente já vai ter certeza que o novo CIESA vem com a sua marca de qualidade, com seu empenho e todo o seu compromisso com a educação. Parabéns, mestre. Obrigado, Carlão. É isso que eu estava dizendo para você, né? Nós estávamos iniciando a conversa. Como é que você pode cobrar um valor pelo teu serviço? Quando o teu serviço é bom.
Como é que eu vou ensinar alunos numa cadeira de sala de aula que não tem a mínima condição do cara ficar sentado por meia hora? Não tem. É impossível um aluno ficar sentado por meia hora numa cadeira daquelas, né? Então o CIESA não vai usar essas cadeiras, apesar de nós termos 3.000 cadeiras dessas. O CIESA vai usar poltronas. Olha aí. Estufadas, entendeu? Quadro interativo e excelentes professores com uma mensalidade que não é nada exorbitante, né? Mas não é uma mensalidade de R$250 também, né? Aí não dá para trabalhar com 40 alunos. Tá certo, muitíssimo justo, obrigada. Né? Muitíssimo obrigada pela sua presença ao vivo, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Muito obrigado a todos os ouvintes do 24 Horas. E para você também e pro Carlão também. Carlão, um abraço, Carlão. Valeu, professor, mestre querido. Obrigado. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o empresário e professor Valderi Areosa Ferreira, que é o proprietário do CIESA. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas vive um surto de dengue. O estado registrou aumento de 70,46% nas notificações dos casos de dengue, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. De janeiro a outubro deste ano, já foram notificados mais de 15 mil casos e 9 mortes. No mesmo período do ano passado, foram mais de 8 mil casos com 12 mortes. Bom, o repórter André Meirelles acompanhou esse assunto e está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações. Boa noite, André. Então, o maior número de casos foi registrado no interior do estado, não é? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha só, em relação às mortes pela doença, foram registrados exatamente 12 óbitos por dengue em 2022, no ano passado no caso, contra 9 mortes pela doença, isso segundo os dados aí até outubro de 2023. E grande parte desse aumento está em cidades pequenas do interior do estado que ainda não haviam passado por um surto da doença, né? E sobre esse assunto, né, sobre esses casos que mostra aí que o estado aumentou em 70,46%, eu conversei com Helder Figueira, né? Ele que é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância e Saúde aqui do estado do Amazonas, que inclusive, conversando com ele, ele falou, fez um alerta aí para a população e principalmente os gestores de cada um desses municípios para que fiquem aí em alerta ao identificar os primeiros surtos para que possa notificar imediatamente. Vamos ouvir aí o Helder. A FVS emitiu um alerta aos gestores para que eles ficassem atentos aos depósitos de água nas casas das pessoas, porque a gente sabe que com a estiagem houve também dificuldade de acesso à água potável e os moradores começaram então a estocar em tonéis, em tamborões, baldes dentro de casa, e isso poderia vir a se tornar um criadouro para o Aedes. Então a gente emitiu esse alerta e trabalhou junto com os gestores para evitar justamente que a gente tivesse uma grande proliferação do mosquito e com isso um aumento do número de casos de dengue. Mas vale o alerta, esse alerta é um alerta que deve permanecer durante todo o ano, apesar de que durante a estiagem o número de notificações de casos de dengue diminui muito, a gente precisa estar alerta de que os ovos das fêmeas do mosquito são muito resistentes à seca, então eles ficam viáveis mesmo nesse período. Então manter o alerta durante todo o ano, verificando se existem depósitos, verificando se você tem alguma vasilha, algum recipiente que esteja acumulando água, eliminar esse recipiente quando for possível eliminar, destinar adequadamente o lixo, e se eventualmente você precisar fazer um estoque de água para o seu abastecimento, verifique sempre se existe a presença de larva e preferencialmente mantenha ele tampado todo o tempo, evitando que o mosquito tenha acesso à água e transforme aquele num criadouro. 18 horas.
Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu então a fala do Helder Figueira, que é o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância e Saúde. A gente está chegando aí num período chuvoso, Karime e Carlão, então ele deu até dicas aí, né, para olhar água parada, prestar bastante atenção, né, porque aí os casos já chegam em 70,46% nas notificações dos casos de dengue, né, porque a dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma benigna ou grave, isso dependendo de alguns fatores, né, entre eles o vírus envolvido, a infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas, né? E como saber se a pessoa aí apresenta esses sintomas? Para isso eu conversei com vários especialistas, né? Mas a gente vai começar ouvindo aí o doutor Irã, ele que é médico infectologista e conta pra gente assim como é que acontece aí esses sintomas da dengue. Vamos ouvir. São 4 os sorotipos que causam a dengue, de vírus que causa a dengue. Os sintomas são dor de cabeça, febre, dores na articulação, dores atrás dos ossos, manchas no corpo. E a infecção por um desses sorotipos não confere imunidade aos outros 3 tipos, aos outros tipos de vírus da dengue. Daí que a pessoa pode ter 4 vezes a dengue e as outras infecções posteriores poderão ser muito mais graves e letais. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí o doutor médico infectologista, doutor Irã, né, falando aí sobre, né, a dengue ter esses 4 sorotipos e a infecção por um deles que acaba criando uma imunidade contra o mesmo sorotipo. No entanto, né, a pessoa infectada pode contrair dengue se tiver contato com um sorotipo diferente, porque, olha só, a Fiocruz Amazônia e o Instituto Oswaldo Cruz, em maio deste ano, divulgaram que o sorotipo 3 da dengue foi detectado em 4 pacientes brasileiros, lá dos estados de Roraima e Paraná. E isso acabou acendendo aí um alerta nos pesquisadores de um novo surto causado pelo sorotipo viral, né? E de acordo com as instituições, o tipo 3 circulou nas Américas e causou epidemias no Brasil, isso aí nos anos de 2000, né? Então acende esse alerta aí para que isso não volte. E segundo especialistas, não há assim uma notificação aqui no estado do Amazonas de casos para o sorotipo 3, né? Porque os mais frequentes na população amazonense, tanto aqui na capital quanto no interior, são os sorotipos 1 e 2 que foram aí detectados no Laboratório Central da Saúde Pública, né? E sobre esse assunto eu conversei com o doutor Alexandre Souza, que é médico infectologista, e segundo ele, o sorotipo 3 tem pequenas mudanças estruturais em comparação com o 1 e o 2. E isso se dá porque os infectados já têm ali os anticorpos, né, para os 2 primeiros vírus. E com isso, né, não há, tipo assim, a diferença, até mesmo, como a gente já ouviu os sintomas do Dr. Irã falando, até mesmo em sintomas não há uma diferença. Então, para a gente entender um pouco melhor esse assunto, vamos ouvir aí o Dr. Alexandre. O vírus da dengue, ele é um arbovírus, né? Significa que ele é um vírus transmitido por inseto. Aí ele tem 4 sorotipos. A gente chama de sorotipo D1, D2, D3 e D4, tá? Mas assim, a diferença entre esses tipos de sorotipos são tão pequenas que eles possuem praticamente todos os mesmos sintomas e formas de tratamento. Assim, o que a gente tem que estar atento é que quando já infectado pela segunda vez, aí sim, o paciente tem uma probabilidade de evolução direta para casos mais graves de dengue, por exemplo, como uma dengue hemorrágica, entendeu? E assim, os sintomas, eles são praticamente os mesmos sintomas. Não há essa diferença de sintomas de um sorotipo para outro, né? O paciente pode ter febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor na cabeça, tá? O tratamento é semelhante, então não há uma diferença significativa entre um sorotipo e outro, tá? 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente trouxe então a participação aqui do Dr. Alexandre Souza, médico infectologista, para trazer a diferença, aí desses sorotipos, né, 1, 2, 3 e 4, para que as pessoas pudessem entender melhor. Mas o bom mesmo é evitar, né? Mas e aí, tem alguma vacina, algo do tipo? Olha, desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a vacina contra a dengue da fabricante japonesa Takeda aqui no Brasil em março de 2023, foi feito
feito várias postagens, inclusive nas redes sociais, questionando, né, o governo do Lula aí a respeito da demora, né, na incorporação do imunizante ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde. A resposta sobre a vacina foi divulgada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela anunciou que uma reunião será feita no próximo dia 7 de dezembro, né? E somente neste dia está previsto para tratar e definir a chegada do imunizante, né? Mas isso aí vai ser tratado no dia, Karime Carlão, vai ser tratado no dia 7 de dezembro, mas aí ela falou que a vacina só deve chegar ano que vem. Vamos falar sobre o assunto. Até lá, o bom mesmo é a gente fazer aquela inspeção no quintal, né? Ver vasos de planta, caixa d'água sem tampa, vamos tampar, enfim, a população também precisa fazer a parte dela. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, boa noite. Agora 6h35. 18 horas. Olha, agora falando da crise, né, na saúde pública do estado, que é coordenadora cardiologista da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Francisca Mendes, que é a Sueli Teles, enviou ofício à diretoria clínica da unidade, apontando um impacto negativo na mudança da equipe de enfermeiros da unidade, que é referência em cardiologia e neurologia no Amazonas. Exato, Carlão. E o que acontece? Nesse documento, a coordenadora relata imensa preocupação com a mudança, com a falta de preparo técnico, falta de experiência dos novos contratados que substituíram enfermeiros intensivistas, com larga experiência, inclusive com treinamento no Hospital HCOR em São Paulo. E essa mudança, segundo o documento, vai ter um impacto brusco no desempenho da unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Francisca Mendes. Karime, essa mudança ainda no grupo de enfermeiros é por conta do termo de ajuste de gestão aprovado pela Assembleia Legislativa, que dispensa a contratação terceirizada do Instituto de Enfermagem em Terapia Intensiva do Amazonas e passa a contratar de forma direta, sem concurso público, os enfermeiros. Os novos contratos reduziram os salários dos enfermeiros e, com isso, enfermeiros sem qualificação para atuarem nas UTIs foram contratados. Ou seja, são profissionais que cuidam de pacientes com múltiplas falências agudas de órgãos vitais com risco de morte. E por causa dessas mudanças, a coordenadora solicita redução de complexidade e no número de procedimentos cirúrgicos por um tempo hábil, capaz de treinar aí o novo corpo técnico para reduzir os eventos adversos e de óbitos na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Francisca Mendes. São procedimentos complexos, Karime e ouvintes, como diálise peritoneal à beira-leito de pacientes críticos e com instabilidade hemodinâmica, manejo de catéteres arteriais para verificação de pressão invasiva e manejo de drenos de mediastino. Bom, esses enfermeiros fazem também o manejo de marca-passo provisório, manejo de pacientes com necessidade de óxido nítrico, manejo de pacientes com tórax aberto, entre outros. E não é qualquer enfermeiro capaz de realizar esses procedimentos, é claro. É preciso especialização, estudo. Não é simples. Pois é, e além de especialização do estudo, né, Carlão, é preciso um tempo de prática. Todo médico precisa, enfermeiro, todas essas pessoas da área da saúde. Que esses novos contratados agora, eles não têm. E aí é complicado. E por conta disso, Karime, o Hospital Francisca Mendes, que realiza em média 5 cirurgias por semana, terá que reduzir para 2 cirurgias semanais. E além de reduzir categorias de risco por procedimento cirúrgico para a categoria 2. Bom, traduzindo isso, estão colocando em risco a vida de pacientes críticos. Pessoas que precisam de cirurgia agora vão ter que adiar o procedimento por falta de profissionais capacitados. Tudo porque o estado do Amazonas quer economizar. Essa é a realidade. Contratando enfermeiros sem qualificação, com valores abaixo, recebendo o salário abaixo do piso nacional da enfermagem. Economizar na saúde é complicado. Não dá certo. É um documento que expõe uma situação gravíssima. O governo do estado está colocando em risco a vida de centenas e centenas de pacientes para economizar, para enxugar os custos.
Não estão preocupados, então, na realidade, se as mortes vão aumentar por conta da queda na qualidade dos atendimentos. Simplesmente querem reduzir custos. Essa é a questão, sem se preocuparem com a vida dos pacientes críticos. Foi assim na pandemia de Covid, quando deixou faltar oxigênio nos hospitais. Todo mundo lembra, quando comprou o Bibap como se fosse respiradores mecânicos a preços superfaturados ainda, inclusive, né, numa loja de vinhos. Pois é, foi assim, né, Carlão, quando permitiu por 2 vezes o colapso no sistema de saúde na pandemia. Um governo que não valoriza a vida e que trabalha competentemente para colapsar o sistema de saúde. Vale lembrar que tivemos 4 secretários de saúde do governo Wilson Lima presos, acusados de desviar recursos da saúde em plena pandemia. Estamos alertando aqui no 18 horas há algum tempo sobre esse risco. Não tem como essa substituição dar certo assim de primeira, gente. Não existe mágica, não tem como trocar profissionais qualificados por outros sem especialização e isso não significar perda para a população. Quem é sério condena essa mudança. Quem tem comprometimento com a saúde da população condena essa mudança. Quem tem respeito pela vida das pessoas também condena essa mudança. Mix. Inclusive, Carlão, esse documento demonstra a preocupação de uma profissional competente que conhece o quanto um profissional não capacitado pode impactar na recuperação de um paciente. Pode ser que essa preocupação também ocorra em outras unidades, como nas UTIs, onde recém-nascidos prematuros são cuidados. Alguns com peso menor de 1 quilo, gente, que requer aí muitos cuidados específicos para dar a chance de estarem juntos de seus pais. E todos os outros pacientes de UTI que são considerados vulneráveis, pois dependem totalmente das equipes capacitadas e habilitadas para sobreviverem. Esperamos que isso seja levado em consideração pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que é a responsável direta pela vida dessas pessoas. Mix. Agora, 6h42, seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, bom te ver. Então, Cadu, Flávio Dino é indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Demorou, mas a indicação finalmente saiu, não é? E aí? Foi oficializada e tem chances, Cadu? Conta mais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karime, minha querida. Bem-vinda de volta, Karime. Obrigada. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, é uma novela que começa, tá? Na verdade, é uma série do Netflix que promete ter aqueles altos e baixos que a gente já conhece. E o primeiro capítulo dessa história foi exatamente esse, a indicação de Flávio Dino. Por quê? Teve muito bastidor nessa história, Karime. E tudo começa lá no Senado, na semana passada, naquela votação da PEC 8, que limita o poder da canetada de um ministro do STF. A gente contou essa história aqui no 18 horas. O detalhe nessa votação, Karime, é que o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ele votou sim à PEC 8, ou seja, o maior representante do governo no Senado apoiou uma pauta que é contrária aos interesses da Suprema Corte. Crise instalada, né? Ok, esse é um lado da história. O outro lado da história é Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Ele era o mais cotado para ser ministro do STF. Ele era o preferido do PT, ele era o preferido entre os ministros do STF, e eu aqui vinha falando que ele era de fato o preferido. Tudo caminhava para a indicação de Jorge Messias. E o que mudou, gente, de semana passada para cá? Onde é que essas duas histórias aí se encontram? Karime, Jorge Messias foi chefe de gabinete do senador Jacques Wagner lá entre 2019 e 2022. Há, portanto, uma relação profissional e também política entre os dois. Por conta dessa amizade entre Jorge Messias e Jacques Wagner, Karime, o presidente Lula, no sentido de punir, digamos assim, o líder do governo, ele decidiu abrir mão da indicação e enfrentar
o risco de indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino. E Flávio Dino, Karime, vocês sabem, não tem a menor empatia dos senadores da oposição. Se a sabatina fosse no Senado, fosse hoje, com certeza o nome de Flávio Dino seria rejeitado. Mas, Karime e Carlão, se Lula colocou o nome de Flávio Dino para jogo é porque tem acordo político em andamento. O governo já está em campo para tentar abrir caminho para a aprovação do nome dele. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a sabatina deve acontecer entre os dias 14 e 15 de dezembro, ou seja, menos de 30 dias, para convencer os senadores, membros da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem faz a sabatina dos indicados do STF, né, convencer a aprovar o nome do ministro Flávio Dino. Então vamos aguardar, Karime, porque até lá vai ter muitas voltas e reviravoltas. Vai começar pelo PT, viu? O PT tá pé da vida com essa indicação. O presidente Lula decidiu pagar para ver, viu? Agora os aliados do governo vão ter que fazer a coisa acontecer, colocar Dino lá no STF. Não vai ser tarefa fácil. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, a Conferência do Clima da ONU, a COP28, começa nesta quinta-feira, dia 31. O Amazonas vai estar presente, Cadu? Sim, Carlão, o Amazonas vai estar presente com a presença do governador Wilson Lima e também de parlamentares da nossa bancada. Hoje, o deputado Sidney Leite e Amon Mandel estão de passagem marcada para lá para os Emirados Árabes. O deputado Sidney Leite, ele é relator da Comissão Mista do Congresso Nacional que discute as mudanças no clima. Ele vai representar essa comissão lá na COP28. O deputado embarca amanhã em voo comercial, viu, para São Paulo, depois ele segue para Lisboa e de Lisboa ele segue para os Emirados Árabes. Ele não vai com a delegação brasileira no voo da FAB, viu? Já o deputado Amon Mandel, ele faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e por causa das pautas ambientais no Amazonas, entre elas aí a seca dos rios e principalmente a fumaça que cobriu Manaus, né? Ele trabalhou muito nessa questão aqui em Brasília. O Amon Mandel tem estado bem próximo aí do debate ambiental aqui em Brasília, então vamos ver que surpresa ele vai trazer pra gente. A COP28, Carlão, ela é considerada o maior evento sobre meio ambiente no mundo. O objetivo é fortalecer os compromissos climáticos entre as nações nesse sentido de diminuir o aquecimento global. O governo Lula tem absoluto interesse nessa pauta, porque em 2025 o Brasil vai sediar a COP30 lá em Belém. E hoje, Carlão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela disse lá na CPI das ONGs que o Brasil está indo lá para a COP28 para cobrar e não para ser cobrado. E aí essa fala dela gerou algumas críticas, né? Porque o Brasil não é ainda nenhum exemplo de preservação ambiental. Carlão e Karime. Sem dúvida, Cadu. Cadu, para encerrar, o que temos mais de destaque dessa segunda-feira? Traz daí as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinha, Karime. Hoje pela manhã, como eu falei, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela compareceu à CPI das ONGs no Senado na condição de convocada, viu? Ela veio hoje, ela foi lá no Senado porque amanhã ela viaja para Dubai, né? Ela, na semana passada, de última hora, ela desmarcou o compromisso com a CPI. Isso causou uma irritação entre os senadores, inclusive ao presidente, o senador Plínio Valério, que acabaram aprovando a convocação dela. E hoje ela saiu em defesa das ONGs que recebem o Fundo Amazônia. Segundo ela, Karime, o Tribunal de Contas da União é quem fiscaliza não só a gestão do Fundo Amazônia pelo governo, mas também a aplicação do recurso internacional pelas ONGs que são contempladas. E apesar de toda a pressão que fizeram para que ela comparecesse, a audiência de hoje foi bastante morna, viu, Karime? Sem muitas novidades que pudessem mudar os rumos dessa CPI que já está chegando à sua reta final. Outro assunto em destaque, Karime, é que a bancada do Amazonas anda meio atrapalhada quando o assunto é aquele pagamento extra do seguro-defeso. Como a gente sabe, 13 municípios do Amazonas ficaram de fora da lista de cidades da região norte que estão sendo beneficiadas com 2 parcelas extras do seguro-defeso por causa da crise hídrica, né? Os deputados Silas Câmara e Atila Lins estão tentando resolver o problema, mas cada um do seu jeito e cada um pro seu lado.
O Silas Câmara pediu ajuda do vice-presidente Geraldo Alckmin e Átila Lins pediu ajuda do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Apesar do esforço, Karime, não há nenhuma resposta concreta do governo ainda. Está se estudando a melhor forma de poder fazer com que isso aconteça. Não tem outro jeito senão uma medida provisória. E uma medida provisória requer muito trabalho técnico para ser editada. Ou seja, não há previsão de quando os pescadores desses 13 municípios vão receber as 2 parcelas extras do seguro-defeso. Está faltando aí união e principalmente coordenação em torno dessa pauta. Volto com vocês, Karime e Carlão. O que é uma pena, né, Cadu? Porque eles estão esperando, estão precisando hoje desse dinheiro, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu, tchau. Abraço. Boa noite. Valeu. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos para a previsão do tempo, hein? Para hoje, não, para amanhã. Previsão do tempo para terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. Mix. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, a Justiça Eleitoral penhorou os bens do Partido Republicano, do deputado Silas Câmara. É isso? O que aconteceu, Cíntia? Conta pra gente. Pois é, o Partido Republicano, que é aí do deputado federal Silas Câmara, também do deputado Sidney Leite, se não me engano. Mas vamos de Silas Câmara, enfim. O Republicanos, ele ficou com 2018 com as contas consideradas não julgadas, não prestadas, na verdade. Foi julgada, mas não foi prestada. Isso foi cobrado pela Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral não recebeu nenhuma resposta durante todo esse tempo. Então agora, já que não teve nenhuma prestação de contas, vai ter que pagar uma multa. Para pagar essa multa, penhorou os bens do partido e é isso, ainda dá tempo deles recorrerem, verificarem aí a situação, mas a Justiça Eleitoral tá em cima, tá de olho e por conta dessa prestação de contas de 2018 que não aconteceu de acordo com a Justiça, eles teriam aí que provar que rolou, né? Mas acho complicado porque está sendo cobrado há um tempo, eles vão receber uma multa. Não foi ainda divulgado qual que vai ser o valor da multa, mas os bens do partido estão sendo penhorados. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, dois personagens aí da direita, eles voltaram às alfinetadas, eles voltaram, mazelas entre eles, o deputado Alberto Neto e o Coronel Menezes. Tá procedendo aí ainda aquele mal-estar entre eles, Cíntia? Tá, sim. Eu fui socorrida aqui pela Karime. O Sidney Leite é PSD e é o Partido Social Democrata. O Adair Filho é republicano. Ai, gente, muita letra, muito símbolo, muita gente. Coisa. Eles mudam toda hora também, né? Às vezes. Mas o pior é que Sidney Leite tá um tempão no PSD. Olha aí. Mas vamos lá. Então, sobre a Menezes e Alberto Neto, deputado federal. A gente tem visto aí esses dois brigando de vez em quando. É quase irmão, né? Dentro do mesmo partido que briga. Mas eu acho que ali não tem muito em comum, não. O que acontece? Teve um protesto agora domingo que foi feito pela direita. Inclusive, Coronel Menezes falou desse protesto nas redes sociais, convidou as pessoas para participar. Mas quem ficou à frente, quem deu a cara, quem realmente ficou como o dono do protesto, foi o deputado federal Alberto Neto. Esse protesto foi para pedir a volta do presidente Jair Bolsonaro, né, ex-presidente, e também em função da morte do Cleriston Pereira da Cunha, que foi um dos presos durante o ataque do dia 8 de janeiro, né, às sedes dos três poderes em Brasília. Esse protesto, no entanto, não deu muita gente. Então, o Coronel Menezes postou um vídeo mostrando que o protesto teve pouca adesão, não foi tanta gente assim. E não só postou um vídeo, como fez uma legenda daquele jeito, né? E aí ele escreve assim, aqui, aspa do Menezes, tá, gente? O capitão Melancia
tem que aproveitar seu último mandato político. Esse foi mais um que entrou na política vestindo verde e amarelo, mas é vermelho obscuro por dentro. Essa hora deve estar pedindo conselhos do papai Maus Caminhos. E aí a gente vê que é uma referência a um senador aí. Um senador. Ai, gente, é complicado. Então foi isso que aconteceu e a gente vê que o clima não tá nada bom. A gente também sabe que Coronel Menezes está com um pezinho aí fora do PL, né? Mas não sei em que fim vai dar isso. A história tá tendo muita briga dentro desse partido para ver quem é que vai assumir aí a candidatura, quem vai ser o cabeça de chapa, se eles vão ter candidato próprio. Aliás, já falaram que terão, mas quem será não é sabido ainda, acho que nem por eles mesmos. O perrengue continua. Exatamente. Eita. Clima de nada de paz, nada de união, não tem nada disso não. Não é Natal por lá ainda. Só eleição mesmo. Karine e Carlão. Isso. Cíntia, hoje foi a despedida de Érico Desterro da presidência do Tribunal de Contas do Estado. Teve aquela famosa festinha, o que teve? Não. A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele finaliza aí a semana. Até a forma como, por exemplo, Érico Desterro não era para sair agora. Ele deveria sair em dezembro, né? E Yara entrar, conselheira Yara Lins, eleita nova presidente do Tribunal de Contas, entrar em janeiro, enfim. Mas ele vai terminar o mandato agora dia 30 de novembro. Dia 1º tem a posse da conselheira Yara Lins. E ele terminou mostrando os feitos, né, do biênio em que ele ficou à frente do tribunal. Houve ausências, o conselheiro Mário de Mello não estava, Ari Moutinho Júnior não estava e Júlio Pinheiro também não estava. Sim. O conselheiro Josué Neto estava de corpo presente, mas não estava muito presente não, sabe? Ficou no celular ali o tempo todo. Yara Lins eu vi participar mais. Fabian Barbosa fez uma fala muito bonita quando, né, teve essa oportunidade, falando sobre fazendo uma retrospectiva aí do biênio de Érico Desterro. Érico destacou muito a participação, aliás, os feitos dele, em especial na Secretaria de Tecnologia. Essa eu acho que foi a que ele mais investiu, porque foi a que mais apareceu. Ele fez um vídeo institucional mostrando um pouco aí do trabalho nesses 2 anos e se falou muito sobre teletrabalho e outras coisas. Inteligência artificial que está sendo usado no Tribunal de Contas, a modernização, enfim, do tribunal. O que mais a gente consegue dizer? Ele deu uma alfinetada no poder executivo durante a fala dele, porque ele falou, e não dá nem pra dizer que é só a prefeitura ou o governo, porque acho que foi pros dois, que ele falou que se faz concurso, tem pessoa aprovada e existe a necessidade de chamar essas pessoas, por que não chama? Eu acho que isso aí veste a carapuça muita gente, enfim, mas foi uma cerimônia bonita e eu acho que dia 1º teremos outra e eu vou trazer toda a novidade aí pra você nessa renovação do Tribunal de Contas. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. Mix. 18 horas. Esporte. Bem, agora vamos ao giro esportivo com o Cid Soares. Cid Soares, o Brasileirão tá pegando fogo, hein? O Brasileirão mais disputado da história, inclusive, é um sobe, aquele primeiro, segundo e terceiro. Tivemos aí um fim de semana, né, com mais um capítulo especial dessa edição do Brasileirão, que já está escrito. Temos 6 postulantes ao título e todos entraram em campo nesse fim de semana. Sábado, Vasco empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, mas isso é uma outra história, daqui a pouco falo do Vasco. Fluminense venceu o Coritiba por 2-1 e domingo, Fortaleza empatou com o Palmeiras em 2-2, o Inter venceu o Bragantino por 1-0, São Paulo empatou com o Cuiabá em 0-0, Flamengo 3-0 em cima do América Mineiro. O Botafogo é um dos postulantes, né? O Botafogo empatou com o Santos em 1-1, por isso ficou essa pendenga aí. Ganhar, mas... Pois é, Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-0. Hoje tem Cruzeiro e Goiás, daqui a pouquinho no estádio da Serrinha. Portanto, temos agora o Palmeiras liderando a tabela do Brasileirão com 63 pontos, seguido do Flamengo com a mesma pontuação. Em terceiro, Botafogo. Quarto, Atlético Mineiro. Quinto, Grêmio. Na lanterna, América Mineiro, Curitiba, Goiás, Cruzeiro e Bahia. Nessa ordem. Perto do Mundial de Clubes, o Fluminense terá que tomar algumas decisões aí para os próximos dias. 2 delas envolvem partidas contra Santos e Palmeiras pela 36ª e 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Nesse momento, a tendência é que o tricolor tenha jogadores poupados para esse confronto por diversos motivos, e a gente vai falar um pouco melhor disso amanhã. Olha, o vice-líder do Brasileirão, que é o Flamengo,
Flamengo deve ter jogos em Belém do Pará e aqui em Manaus durante o Campeonato Carioca de 2024. A gente vai nessa, né? Com certeza, né, Cid? A gente tem que ir. São mais 3 jogos que Então, quem confirmou isso foi o presidente Rodolfo Landim e, segundo ele mesmo, o Flamengo quer nacionalizar o Carioca. Os jogos fora do estado estão permitidos desde o ano passado, mas o clube teve dificuldade de montar essa operação. As partidas devem acontecer antes e depois da pré-temporada nos Estados Unidos. A tendência, no momento, é que o Flamengo jogue primeiro aqui em Manaus, viaje para os Estados Unidos e na volta vai jogar em Belém. Sim. Essa jogada tem sobriedade, porque é notório que os clubes cariocas, em especial o Flamengo, tem um público agigantado aqui no norte. E a gente vai torcer para que isso realmente aconteça. É isso, meninos. Obrigada pelas informações, Cid. Até amanhã. Até amanhã. Eu, Cid Soares, até amanhã. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começam a se confirmar as previsões negativas da forma de contratação de enfermeiros no Amazonas. O termo de ajustamento de gestão aprovado pela Assembleia Legislativa a pedido do governo do estado já causa impactos negativos. Há claro prejuízo no atendimento, principalmente em unidade de terapia intensiva, que exige profissionais especializados e experientes. E o primeiro caso de grande preocupação foi revelado no Hospital Francisca Mendes. Quase todos os profissionais que trabalham na UTI pediátrica com crianças cardiopatas podem ser substituídos por outros ainda não preparados. E isso pode causar a redução no número de cirurgias, além de ameaça à própria vida dos pacientes. E a situação se coloca ainda mais grave quando o mesmo pode ocorrer em outras unidades de saúde do estado. E é preciso que as autoridades tomem as medidas necessárias antes que ocorram casos graves e até mortes de pacientes. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. Notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.